Há noites em que o mundo dorme, mas a alma permanece acordada. O corpo pede descanso, mas o coração insiste em revisar tudo que deu errado, tudo que não aconteceu, tudo que ainda dói. Talvez você esteja ouvindo esta oração exatamente nesse momento, com os olhos cansados, a mente acelerada e o coração pesado demais para fingir que está tudo bem. Antes de dormir, existe um lugar invisível onde só Deus entra. Um lugar onde não precisamos explicar nada, nem provar força, nem sustentar aparências. É ali que a entrega acontece. E é ali que esta oração começa. Era tarde, o tipo de tarde que já virou madrugada sem pedir permissão. O quarto estava em silêncio, mas por dentro tudo gritava. Ele deitou tentando descansar, mas cada pensamento parecia mais alto que o anterior. Lembranças surgiam sem aviso. Medos se repetiam como um eco, e a sensação era clara. Algo estava fora do lugar. Não era apenas cansaço físico, era um esgotamento da alma. Ele já tinha orado outras vezes antes de dormir, mas naquela noite as palavras não vinham. Porque chega um momento em que a fé não some, ela apenas se cansa de lutar sozinha. O coração queria acreditar, mas a mente insistia em lembrar das decepções, das orações que pareciam não ter sido respondidas, dos dias em que Deus parecia distante demais. E ali, naquele escuro, uma pergunta atravessou a alma como um sussurro doloroso. Até quando vou carregar tudo isso sozinho? Talvez essa seja a mesma pergunta que você carrega agora. Talvez seu corpo esteja deitado, mas sua alma ainda esteja em pé, lutando. E é exatamente nesse ponto que a entrega começa a nascer. Se essa parte falou com você, escreva nos comentários: Amém. Deus me vê nesta noite. Ele fechou os olhos tentando orar, mas tudo o que conseguiu foi suspirar. Não era falta de fé, era excesso de peso. Porque ninguém fala sobre isso, mas existem fases em que a pessoa continua acreditando em Deus, continua confiando no seu poder, continua sabendo que Ele pode agir, só não tem mais forças para pedir. A alma estava cansada de repetir as mesmas frases, cansada de explicar a mesma dor, cansada de fingir esperança quando por dentro o medo já tinha feito morada. O travesseiro ficou úmido, lágrimas silenciosas, daquelas que não fazem barulho, mas gritam por dentro. Ele pensava: Deus, o Senhor sabe, mas será que ainda se importa? E esse pensamento doeu mais do que qualquer problema, porque quando a dor é grande, a mente começa a negociar com a fé, começa a questionar promessas, começa a reinterpretar o silêncio como abandono. Mas o que ele não sabia é que existem noites em que Deus parece em silêncio, não porque se afastou, mas porque está mais perto do que nunca. A Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E naquela madrugada, o coração estava em pedaços. Talvez o seu também esteja. Talvez você ainda creia, mas não saiba mais como continuar. E se for assim, Deus não te condena por isso. Ele te acolhe. Se você já se sentiu assim, escreva nos comentários: Glória a Deus. Mesmo cansado, eu creio. Enquanto o relógio avançava lentamente, ele percebeu algo que nunca tinha admitido em voz alta. O que mais o cansava não era o problema, era a tentativa constante de controlar tudo. Controlar o amanhã, controlar as respostas, controlar o que as pessoas pensariam, controlar o tempo de Deus. E quanto mais tentava, mais o peito apertava. Porque o controle dá a falsa sensação de segurança, mas rouba a paz. Ele percebeu que passava as noites revivendo conversas que já tinham terminado, ensaiando respostas que nunca seriam usadas, criando cenários que talvez nunca acontecessem. E no meio de tudo isso, o coração ia se esgotando.
Quantas vezes você também já deitou tentando resolver a vida antes de dormir? Como se pensar um pouco mais fosse trazer solução. Como se a madrugada fosse o lugar das respostas. Mas a noite não foi criada para controle. Foi criada para descanso. E descanso só acontece quando a alma entende que não precisa ser Deus. Naquele instante, uma verdade simples atravessou sua mente. Talvez Deus não estivesse esperando mais esforço, mas rendição. Talvez a oração daquela noite não fosse para pedir algo novo, mas para soltar o que já estava pesado demais. E essa percepção mexeu com tudo. Se você sente que precisa soltar o controle, escreva: Amém. Eu confio em Deus. Ele percebeu que já não conseguia orar como antes. Não havia mais frases longas. Não havia pedidos elaborados. Não havia explicações. Só um cansaço profundo e um desejo sincero de parar de resistir. Então, pela primeira vez em muito tempo, a oração não veio dos lábios, veio do fundo da alma. Não foi bonita, não foi organizada, não foi forte, foi verdadeira. Um sussurro quase imperceptível escapou no escuro do quarto. Deus, eu não sei mais como fazer isso sozinho. E naquele instante, algo mudou. Não houve barulho, não houve luz, não houve arrepio, mas houve alívio. Como se o coração, que estava contraído há dias, finalmente tivesse permissão para relaxar. Porque Deus não espera orações perfeitas. Ele espera corações honestos. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós quando nem sabemos orar. E naquela madrugada, o céu entendeu exatamente o que a boca não conseguiu dizer. Talvez hoje você também não saiba o que falar. Talvez sua oração seja só um suspiro. Talvez seja só silêncio. E ainda assim, Deus entende. Se você sente que Deus te entende mesmo em silêncio, escreva: Glória a Deus. Ele conhece meu coração. Depois daquele sussurro, o silêncio voltou a tomar o quarto. Mas já não era um silêncio pesado. Era diferente. Era profundo. Ele percebeu que pela primeira vez em muito tempo, não estava tentando convencer Deus de nada. Não estava explicando sua dor. Não estava defendendo suas escolhas. Não estava pedindo respostas imediatas. Ele simplesmente entregou. Entregou os medos que não sabia nomear. Entregou os pensamentos que o perseguiam à noite. Entregou a culpa por coisas que já tinham passado, mas ainda insistiam em doer. E então veio uma compreensão suave, quase como um pensamento plantado no coração. Você não precisa carregar isso enquanto dorme, porque existem pesos que não foram feitos para atravessar a noite conosco. Deus não nos chamou para vigiar problemas, mas para descansar nele. A entrega não apagou os desafios, mas retirou o peso do peito. E isso já era um milagre silencioso. Talvez você precise fazer o mesmo agora. Não amanhã, não quando tudo se resolver, mas hoje, antes de dormir. Se você decide entregar tudo a Deus nesta noite, escreva: Amém. Eu entrego. Algo começou a acontecer por dentro. Não foi imediato. Foi suave, quase imperceptível. O coração ainda lembrava dos problemas, mas já não reagia com desespero. A mente ainda tentava voltar aos mesmos pensamentos, mas eles já não tinham a mesma força. Era como se a alma estivesse sendo acalmada aos poucos, como uma criança inquieta sendo embalada no colo. Ele percebeu que a paz verdadeira não nasce quando tudo se resolve. Nasce quando confiamos em quem está no controle. A Bíblia chama isso de uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não faz sentido lógico, mas faz todo sentido espiritual. E naquele quarto simples, em meio à madrugada silenciosa, Deus estava fazendo exatamente isso, guardando o coração. Talvez sua vida ainda esteja confusa, talvez suas respostas ainda não chegaram, mas se existe paz agora, é porque Deus já começou a agir. Não subestime esse momento. Muitos milagres começam assim.
em silêncio. Se você sente essa paz chegando, escreva: Glória a Deus, minha alma descansa. Enquanto o corpo finalmente relaxava, algo invisível começava a se mover. Porque quando você entrega antes de dormir, Deus trabalha enquanto você descansa. Ele não percebeu na hora, mas aquela entrega silenciosa estava reorganizando coisas que ele não alcançava. Portas sendo alinhadas, pesos sendo retirados, feridas sendo tocadas. Há batalhas que não se vencem lutando, vencem-se confiando. A madrugada não era mais um campo de guerra, tornou-se um altar. Talvez você não veja nada agora, talvez não sinta nada extraordinário, mas o céu não depende da sua percepção para agir. Enquanto você ouve esta oração, Deus está cuidando de detalhes que você nem sabe explicar. E isso muda tudo. Se você crê que Deus age mesmo quando você dorme, escreva: Amém. Deus está trabalhando por mim. Com os olhos fechados, ele percebeu que o corpo estava cansado, mas a alma finalmente estava segura. Havia feridas que ele nunca tinha levado em oração, palavras que doeram mais do que deveriam, ausências que criaram vazios profundos, expectativas quebradas que ele fingia já ter superado. E mesmo sem dizer nada, Deus começou a tocar nesses lugares, porque a entrega abre espaço para a cura que o tempo sozinho não consegue trazer. Aquela madrugada não apagou o passado, mas mudou a forma como ele se lembrava dele. A dor já não tinha o mesmo domínio, a culpa perdeu a voz, o medo começou a se calar. Talvez você também carregue feridas escondidas, talvez ninguém saiba o quanto isso dói, mas Deus sabe, e Ele cura de dentro para fora. Se você precisa dessa cura interior, escreva: Amém. Senhor, toca minha alma. O sono chegou devagar, sem pressa, sem luta. Não foi um desmaio de cansaço, foi descanso. O corpo finalmente se permitiu desligar, porque a alma já não estava em alerta. O coração entendeu algo essencial. Ele não precisava vigiar a noite inteira. Enquanto dormia, Deus cuidava. Cuidava do que viria amanhã. Cuidava do que ainda doía. Cuidava do que ele não sabia resolver. E talvez seja isso que você precise ouvir agora. Dormir não é desistir. Dormir é confiar. Quando você entrega antes de dormir, você declara, sem palavras: Deus, eu confio mais em Ti do que nos meus medos. E essa confiança muda o amanhã, mesmo que você ainda não perceba. Talvez você acorde sem todas as respostas, mas acordará com forças renovadas, com esperança suficiente para continuar. E isso já é graça. Se você escolhe confiar em Deus esta noite, escreva: Glória a Deus, eu descanso em Ti. Talvez você ainda esteja no meio da luta. Talvez nem tudo tenha mudado ao seu redor. Mas se você chegou até aqui, algo já mudou dentro de você. Porque a verdadeira entrega não acontece quando tudo se resolve, mas quando o coração decide confiar mesmo sem garantias. Aquela noite ensinou uma lição silenciosa. Deus não chega atrasado na madrugada de ninguém. Ele entra quando a alma se rende. Ele age quando o coração descansa. Ele fala quando o medo se cala. Amanhã pode trazer novos desafios, mas você não estará sozinho. Quem aprende a entregar antes de dormir, aprende a caminhar com Deus ao acordar. Que esta noite seja um marco, não pelo fim dos problemas, mas pelo início de uma fé mais profunda, mais madura, mais rendida. Que você durma sabendo: Deus ouviu, Deus viu, Deus acolheu. E agora faça algo simples, mas poderoso. Se esta oração falou com você, escreva Amém nos comentários como um sinal da sua fé. Curta este vídeo como um ato de confiança em Deus. Compartilhe com alguém que começou este ano sem forças, mas ainda ora em silêncio. E se inscreva neste canal, como quem diz: Eu escolho caminhar com Deus todos os dias. Porque se você ouviu tudo até aqui, é porque Deus continua, sim, ouvindo você.